Boa noite a todos. O tema evolução espiritual nós o retiramos de duas obras da codificação espírita, especificamente as questões 100 a 113 do Livro dos Espíritos e o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 13, em especial, nos chama a atenção porque vários filósofos ali se apresentaram, alguns deles proeminentes representantes da Igreja Católica em outros tempos, que realizaram trabalhos primorosos no campo da aplicação da máxima cristã, que é a caridade. Como nós sabemos, é apontada como a única metodologia capaz de promover o ser humano, a condição de um ser feliz. E a evolução espiritual passa exatamente por isso. Para que entendamos, o Espiritismo nos mostra que todos nós somos tratados com igualdade perante Deus. Todos nós percorremos todas as experiências possíveis e imagináveis para criarmos a nossa trajetória evolutiva. A palavra evolução, por si só, é bastante sugestiva, já que ela nos indica que estamos progressivamente nos transformando para melhor. Muitas vezes, num olhar superficial, alguns de nós podemos até comentar que a sociedade está involuindo, está incivilizada, quando olhamos os acontecimentos mais brutais, mais agressivos, que permeiam a sociedade como um todo. Mas não é correto pensar assim. O que existe é a evolução constante do ser humano. E surgimos de uma trajetória multimilenar de experiências, desde quando fomos criados por Deus, apenas como uma centelha espiritual, cujo principal atributo é exatamente a inteligência. Então nós somos, a priori, inteligentes. Somos esta capacitação universal de produzirmos o sentido de nossas vidas. Jesus, a esse respeito, se referia quando ele pronunciara a frase: vós sois Deus. Em outro momento ele sugere: sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Talvez nos assustemos com esse tipo de colocação. Como ser perfeito como Deus o é? Já que a nossa própria inteligência nos remete a reflexões tais que nos mostram o quanto somos deficientes em matéria de sensibilidade humana. Quanta rudeza ainda existe na nossa maneira de ser, de tratar a vida. Quão grosseiros somos, inclusive, em relação a nós mesmos. E tudo isso nos faz pensar como seremos perfeitos na indicação de Jesus. Mas a evolução ela é gradativa, e como o nome evolução é sugestivo, vale ressaltar sempre que evoluir é ascender gradativamente. Como já diziam os pensadores mais antigos, a natureza não dá saltos. Na natureza, nada se perde, tudo se transforma. Palavras de Lavoisier. E é o que está acontecendo com cada um de nós. Se considerarmos o momento em que fomos criados por Deus, como uma centelha apenas de luz, um princípio inteligente, e o quanto caminhamos, evoluindo paulatinamente, sem darmos saltos,
progressiva e naturalmente. Caminhamos pelos mais diferentes reinos da natureza e aqui nos encontramos na condição de seres humanos, com uma capacitação muito ampla de fazermos juízo de valor da própria existência. E sem dúvida um dos grandes desafios da evolução é compreender a profundidade da proposta trazida por Jesus. Como aceitarmos inteligentemente oferecer uma face quando a outra já tenha sido atingida brutalmente? Como é que nós vamos pagar o mal com o bem? Como é que nós vamos reconciliar com o adversário? Como é que nós vamos orar por aqueles que nos perseguem e nos caluniam? Aparentemente estamos com dificuldades para entender isso. Mas, como eu disse há pouco, o principal atributo da alma é a inteligência. Por isso, Allan Kardec, com sua sabedoria, nos pede que a gente use mais a capacidade de raciocinar. Vamos buscar a lógica das coisas. Vamos tentar entender a vida que pulsa dentro de nós. Vamos sair da indiferença em relação aos acontecimentos humanos, já que a própria indiferença moral é considerada a maior barreira que o espírito pode enfrentar para atrasar a sua própria evolução. No capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, entre outras coisas que nos inspiraram, ali se diz que a gente não faz ideia do quanto estamos profundamente entrelaçados, todos, por vários acontecimentos que se deram conosco, uns com os outros, em várias existências passadas. Se nós entendermos bem isso, nós vamos entender a grandeza de Deus. E vamos perceber que só iremos nos desembaraçar das peias, dos equívocos que se acumulam através dos séculos, utilizando o antídoto da caridade. Não tem outro modelo, não existe outra opção, não tem outra fórmula de nos tornarmos absolutamente tranquilos e felizes. Sobre Deus, o que é que a nossa inteligência está nos dizendo? O quanto devemos realmente nos colocar em seus braços e deixar que Ele nos conduza? O quanto devemos desenvolver a fé absoluta na sua vontade? Sim, porque para a doutrina espírita, o principal atributo de Deus é a vontade. E sermos perfeitos como Ele significa sermos bons, moralmente bons, piedosos, compadecidos, compreensivos, indulgentes. São esses os ingredientes de Deus, que fazem parte dos atributos divinos, que nos farão também pessoas